Há uma guerra que ninguém percebe, e ela acontece dentro de você. Não envolve armas, não deixa marcas visíveis, não acontece diante de testemunhas. Ela começa no instante em que seus olhos se abrem, antes da primeira palavra, antes da primeira decisão. É a guerra pela sua mente. Tudo o que você faz nasce nesse lugar. Cada atitude, cada emoção, cada gesto de fé ou cada queda silenciosa surge primeiro nesse espaço invisível, onde os pensamentos ganham forma. E é nesse território oculto que o inimigo se aproxima, usando dúvidas para enfraquecer, medo para direcionar e pequenas distorções para afastar você do caminho certo. A vida não se perde de uma vez. Ela se desfaz em fragmentos, numa lembrança que retorna com peso, numa culpa que nunca encontra repouso, numa sensação persistente de insuficiência. Essas vozes discretas, quase imperceptíveis, alteram percepções e transformam certezas em incertezas antes que você note a mudança. Jesus conhecia essa dinâmica, por isso nunca começou pelo comportamento, começou pela origem dele. Quando falou sobre pecado, voltou o olhar para o pensamento que antecede o ato. Quando ensinou sobre fé, destacou a mente capaz de acreditar antes que a montanha se mova. Cada parábola, cada confronto, cada palavra alcançava a raiz, o ponto onde convicções nascem e onde decisões realmente são formadas. A mente não é neutra, é um campo de batalha espiritual. E Jesus não veio apenas resgatar sua alma, ele veio libertar a sua consciência. Ele sabia das guerras silenciosas que você enfrentaria, o peso do passado, as falhas que ainda ecoam, as vozes que insistem em sugerir que Deus se afastou. E ele sabia de algo ainda mais profundo. Até mesmo o quarto mais silencioso pode se encher de ruído quando o inimigo encontra espaço para falar com a sua consciência. A batalha pela mente não espera você estar pronto. Ela age antes. No instante em que a consciência volta do sono, algo já tenta ocupar espaço dentro de você. Não é uma sensação dramática, não é um ataque evidente. É um deslocamento sutil, quase imperceptível, que tenta definir o tom do seu dia antes que você perceba que está pensando. É assim que a guerra começa, silenciosa, estratégica, antecipada. O primeiro pensamento da manhã raramente chega sozinho. Ele carrega um peso, um clima, uma sugestão. Às vezes veste a forma de preocupação, outras de lembrança antiga, outras de uma expectativa baixa sobre você mesmo. E, se não for reconhecido, ele orienta a direção que suas emoções seguirão. Isso acontece porque a mente desperta vulnerável, aberta, receptiva, procurando referência. E o inimigo conhece esse terreno com precisão. É por isso que Jesus sempre chamava a atenção para o interior antes de qualquer ação. Ele sabia que a mente é a primeira porta que se abre todos os dias. E tudo o que passa por essa porta influencia comportamento, fé, decisões, medos e até a forma como você interpreta a presença de Deus.
Ele enxergava o que ninguém vê. Pensamentos distorcidos moldam trajetórias inteiras sem fazer ruído. Esse território inicial é crítico porque define o que você chama de como me sinto hoje. A alma tenta se ajustar, mas o primeiro impulso já foi lançado. Se é marcado por dúvida, a dúvida se espalha. Se é marcado por medo, o medo se multiplica. Se é marcado por culpa, tudo parece pesado. Por isso, o inimigo age cedo. Ele quer ocupar o terreno antes que você decida quem deve governar esse lugar. E é aqui que a atmosfera escurece. Há pensamentos que não são apenas lembranças, são setas projetadas. Há sensações que não surgem do nada, são sombras procurando abrigo. Há ideias que não pertencem a você, mas chegam revestidas da sua voz. Esse é o truque mais antigo da guerra espiritual: influenciar sem ser percebido. O Éden expôs esse mecanismo. A serpente não alterou a realidade, alterou a interpretação. Uma pergunta bem posicionada distorceu a percepção, e essa distorção mudou a decisão. A queda não começou na mão de Eva. Começou no pensamento que encontrou espaço para se instalar. Assim funciona até hoje. Quem controla o primeiro pensamento, controla o rumo do coração. Por isso, o início do dia é sempre um campo crítico. Porque antes que você fale, antes que você haja, algo já tentou determinar o que você vai sentir e quem você vai ouvir. Depois que o primeiro pensamento encontra espaço, surge um movimento mais profundo, a formação de ideias que parecem legítimas, mas não nasceram de você. São percepções que chegam como conclusões prontas, carregando uma lógica que encaixa perfeitamente nas suas fragilidades. É assim que a mentira começa a ganhar corpo, não como oposição direta, mas como interpretação convincente. A mente aceita o que parece familiar, e o inimigo conhece essa fraqueza. Ele veste a mentira com a cor das suas memórias, com o tom das suas inseguranças, com a textura do que você já sentiu antes. Assim, quando ela chega, não soa estranha, soa coerente, soa sua. É por isso que tantas distorções passam despercebidas. Elas não chegam para declarar algo novo, chegam para reforçar algo que você já suspeitava sobre si. Uma sensação de inadequação que o acompanha há anos. Uma fragilidade que você tentou ignorar. Um erro do passado que ainda ecoa. A mentira se alimenta dessas rachaduras internas. Ela não invade, ela se apoia. Jesus revelou esse mecanismo quando chamou o pai da mentira de homicida desde o princípio. Ele não falava de morte física, mas da morte interior, que acontece quando a mente passa a enxergar a si mesma através de distorções. A mentira mata o rumo, mata a confiança, mata a percepção correta de quem Deus é e de quem você é diante dele. E quando esse eixo se inclina, tudo ao redor parece perder estabilidade. Essas distorções se unem como peças de um mosaico. Uma dúvida se liga a um medo.
Um medo se liga a um trauma. Um trauma se liga a uma frase que alguém disse anos atrás. De repente, a mente monta uma narrativa inteira, sem perceber que ela não veio da verdade, mas do acúmulo de feridas. As Escrituras chamam isso de fortaleza, não por ser forte, mas por se sustentar no silêncio. Fortalezas mentais não são erguidas em um dia, são erguidas aos poucos, com pensamentos que ninguém questionou, sentimentos que ninguém confrontou e conclusões que nunca foram examinadas à luz de Deus. E quando a luz finalmente entra, ela revela algo desconfortável. Muito do que você acreditava sobre si não passava de eco das mentiras que encontrou abrigo dentro de você. É aqui que a guerra se intensifica, porque a mentira, uma vez descoberta, perde a força. E é por isso que o inimigo faz tanto esforço para que você nunca perceba de onde ela veio. Existe um tipo de silêncio que não traz descanso. É o silêncio que expõe, que amplia cada sentimento, que transforma a mente em um lugar vasto demais para ser ignorado. Esse silêncio aparece nos dias de cansaço, nos momentos de incerteza, nas noites em que o corpo pede pausa, mas o pensamento continua aceso. E quando ele chega, a mente se torna um deserto, um espaço sem distrações, onde tudo ecoa mais forte do que deveria. Nesse deserto interior, pensamentos que normalmente passariam despercebidos ganham intensidade. Feridas antigas reaparecem com nitidez. Medos escondidos ganham formato. E pequenas inseguranças começam a aparecer ameaças reais. É um ambiente onde a alma tenta organizar o que sente, mas, ao fazer isso, acaba revelando pontos vulneráveis que você não mostra para ninguém. É exatamente aqui que o inimigo tenta entrar. Foi em um deserto assim que Cristo enfrentou a tentação. A Escritura fala de fome, solidão e desgaste, mas a verdadeira batalha estava no invisível. Satanás não atacou com força, atacou com interpretação. Ele tentou alterar o sentido das verdades que Cristo já carregava. Tentou sugerir caminhos fáceis, distorcer propósito, apresentar atalhos que pareciam coerentes. Era uma guerra silenciosa, não de ações, mas de significado. Cristo respondeu com algo que define toda a batalha mental: clareza. Ele não debateu, ele não justificou. Ele afirmou o que já sabia. Quando disse, está escrito, ele não recitou versos. Ele colocou a verdade no lugar da distorção antes que ela se estabelecesse. Ele mostrou que a tentação não vence porque é forte. Vence quando encontra confusão. O deserto interior faz exatamente isso. Mostra onde você está confuso. Revela onde a fé enfraqueceu. Mostra onde você ainda interpreta a vida através de feridas, não através de Deus. E, ao mesmo tempo, mostra onde a verdade precisa ser reafirmada para que nada ocupe o espaço errado dentro de você. Esse deserto não existe para te destruir. Ele existe para expor o que estava escondido.
expor o que precisa de luz, expor aquilo que, se continuar na sombra, se tornará a porta aberta para o inimigo. O silêncio é perigoso para quem não sabe o que carrega, mas é libertador para quem finalmente decide encarar o que sempre tentou evitar. Depois que a mente passa pelo deserto, surge um outro perigo. Os pensamentos que chegam com aparência de solução. Eles não parecem ameaça, não soam agressivos. Chegam como ideias razoáveis, como justificativas rápidas, como explicações que aliviam a tensão que você não quer enfrentar. E é nesse momento que a mente deixa de ser apenas campo de guerra. Ela se torna porta. Essa porta não se abre por força. Ela se abre quando você aceita um pensamento que oferece controle, alívio ou fuga. Ele parece seguro, mas carrega intenção oculta. E quando entra, começa a reorganizar sentimentos, interpretações e decisões, moldando você por dentro, sem que perceba a origem. Jesus alertou sobre isso quando falou que do coração procedem as fontes da vida. Ele sabia que não são apenas ideias que entram, são inclinações. E uma inclinação aceita no momento errado pode alterar todo o rumo de uma jornada espiritual. Por isso, alguns pensamentos chegam exatamente quando você está cansado, frustrado ou procurando uma resposta rápida. A batalha atinge seu ponto mais crítico aqui, quando você precisa decidir qual voz pode permanecer e qual precisa ser expulsa antes que tome forma. É nessa escolha silenciosa que destinos mudam. A guerra pela mente nunca para. Cada dia traz novas vozes, novas memórias, novas sombras tentando ocupar espaço dentro de você. Mas a vitória não está em nunca ser atacado. Está em reconhecer quem tem autoridade para falar. Cristo revelou essa autoridade. Ele mostrou que a mentira só domina quando não é confrontada, que o medo só cresce quando encontra silêncio e que a verdade só transforma quando ocupa o lugar que lhe pertence. Quando a mente se alinha à voz de Deus, as distorções perdem força, as sombras perdem território e aquilo que antes era confusão se torna caminho. A batalha continua, mas a mente que pertence a Cristo não se dobra àquilo que tenta desviá-la. Ela permanece firme e, na firmeza, encontra paz.